Papá. Mamá Coco, is your papá Ernesto de la Cruz? Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 revelações de pais nos filmes. Let him go. Boy is my son. Look, you're not gonna be picking a fight, Dad. Daddy-o. I never thought my dad would be my best friend. Nessa lista veremos as melhores reviravoltas de paternidade na história do cinema. Como algumas dessas revelações são partes importantes na história do filme, eu já deixo aqui um alerta de grandes spoilers. Para qual desses você daria um presente de Dia dos Pais? Me conta aqui nos comentários. Número 10. Fred Krueger teve um filho. A Hora do Pesadelo 6. Pesadelo final, a morte de Fred. No sexto filme, A Hora do Pesadelo, a doutora Maggie Burrow tenta ajudar as crianças que estão sendo aterrorizadas por Fred Krueger. Durante a sua investigação, ela percebe que o terrível vilão teve uma filha. This is where they took away his child. What child? Taken away, put in a town orphanage. Freddie had a kid. Uma série de dicas faz Maggie questionar se o seu pai biológico pode ser Fred. Depois de olhar para os seus papéis de adoção suspeitosamente em branco, ela tem um pesadelo criativo e aterrorizante. Fred aparece de repente e revela que ele é realmente o pai dela. You're mine. But you can't be my father. They took you away from me. But I made him pay. Descobrir que esse vilão imperdoável teve um filho foi uma reviravolta louca e interessante nesse ponto da série. Felizmente, Maggie não estava ansiosa para seguir os passos do seu pai e garantiu que ele nunca mais assombrasse ninguém. Happy Father's Day. Número 9. A piloto desaparecida é filha do professor Callaghan, Operação Big Hero. Hiro assiste a um vídeo em que um experimento fracassado com tecnologia de transporte faz com que uma piloto chamada Abigail desapareça. Field breach! Abort! We've lost all contact with the pod! Oh no. It's breaking up! The pilot is gone. Portal 2 is down. Ele imediatamente assume que o vilão mascarado que está tentando roubar a tecnologia de transporte é o empresário que a criou, Alistair Cray. Mas Hiro logo descobre que o antigo professor do seu irmão, chamado Robert Callaghan, está sob a máscara. O mistério de por que um educador roubaria a tecnologia fica claro quando vemos outro vídeo. É revelado que a piloto que desapareceu era filha de Callaghan. The pilot was Callahan's daughter. Callahan blames Cray. This is a revenge story. Embora essa reviravolta fantástica tenha virado o filme de cabeça para baixo, também tornou o vilão Callaghan mais simpático. Your daughter, that was an accident. No! You knew it was unsafe. My daughter is gone because of your arrogance. Número 8. Um mordomo ganha bilhões do pai que estava perdido há muito tempo. A herança de Mr. Deeds. Quando um homem rico chamado Preston Blake morre repentinamente, o seu sobrinho perdido, Longfellow Deeds, herda muito dinheiro, a empresa Blake Media e uma equipe completa. Uma das pessoas que serviam o falecido bilionário era um mordomo órfão chamado Emílio Lopes. Ele não apenas foi leal a Blake por 3 décadas, mas eles tiveram um relacionamento próximo de pai e filho. Bet you miss him, too. I do. He was like a parent to me. You see, I never knew my father. A conexão deles se fortalece quando Blake Media está em perigo de ser dissolvida no final do filme. Uma repórter chamada Baby revela de repente que Emílio Lopes era o filho secreto de Preston Blake. A simple DNA test will show that Emilio Lopez is the majority stockholder to Blake Media. He's in my money! That's no money! O ex-mordomo comemora a notícia da sua herança repentina, salvando a empresa. Essa revelação de paternidade de última hora deu a essa comédia de Sandler um final feliz. I will do good things for everyone! Número 7. Star-Lord é salvo por seu pai. Guardiões da Galáxia Volume 2. Um dos maiores mistérios do primeiro filme de Guardiões era a identidade do pai de Peter. Your mother was of Earth. Your father, well, he's something very ancient we've never seen here before. Finalmente obtemos uma resposta no início da sequência. Quando os Guardiões estão sendo atacados por uma enxurrada de naves, eles são subitamente salvos por um homem misterioso. Algumas cenas depois, o ser que salvou os heróis revela que se chama Eagle e que é o pai de Peter. I can explain your very special heritage. Finally get to be the father I've always wanted to be. Saber que o Star-Lord, que é fisicamente comum, tinha um parentesco com um personagem incrivelmente poderoso foi uma reviravolta muito legal.
A audiência se interessou imediatamente em entender por que um ser tão forte como Ego precisaria de Peter e por que ele apareceria agora. Ao revelar o pai de Star-Lord tão cedo, o filme começou com um grande mistério que mal podíamos esperar para explorar. I knew you must be the son of the woman I loved. If you loved her, why did you leave her? Número 6. Marty encontra o seu pai no passado. De volta para o futuro. Depois que Marty McFly viaja involuntariamente 30 anos no passado, ele tenta se orientar em uma lanchonete. Assim que ele se senta ao lado de outro cliente, ele ouve alguém chamar o seu sobrenome. Hey, McFly! What do you think you're doing? Beth. Hey, I'm talking to you, McFly! Marty, confuso, rapidamente percebe que está sentado ao lado do seu pai, George McFly. Isso leva a uma das sequências mais hilárias do filme. Em vez de gritar com seu pai imediatamente, Marty fica sem palavras e olha fixamente para o vazio até que George fica irritado e fala com ele. What? You're George McFly. Yeah, who are you? Ao contrário de muitas outras revelações, o pai não tem ideia de que está falando com o seu filho. É muito engraçado assistir Marty tentando não deixar a verdade escapar enquanto ele está preso no passado. Hey, Dad! George! Hey, you in the bike! Número 5. Wesley foi treinado para matar o seu próprio pai, o procurado. A vida de um funcionário de escritório comum chamado Wesley muda para sempre quando ele descobre que o seu pai foi assassinado por um homem chamado Cross. Father was one of the greatest assassins who ever lived. The man who killed him is behind you. Wesley concorda em treinar com um assassino mortal para ajudar a vingar o seu pai. Depois de ganhar algumas habilidades sérias, ele finalmente confronta e atira em Cross. Pouco antes de o vilão dar o seu último suspiro, ele revela que é o verdadeiro pai de Wesley. Essa terrível verdade é confirmada por uma mulher chamada Fox. Is it true? Yes. Why did you make me do this? Sabendo que Cross não mataria o seu próprio filho, Wesley foi treinado especialmente para derrubar o assassino. Essa trágica reviravolta mudou completamente a nossa noção de quem são os heróis e os vilões do filme. Também leva Wesley a se vingar do seu pai no ato final. Your father, protecting you was worth giving up his life. Protect me? Número 4. Il Duce foi o pai dos Santos, Santos Justiceiros. Os irmãos gêmeos Connor e Murphy se tornaram heróis locais depois que começaram a atacar criminosos. Depois que eles ficam do lado errado de uma família do crime, um assassino chamado Il Duce é enviado atrás dos irmãos. Os irmãos mal sobreviveram ao primeiro encontro com esse formidável assassino, mas quando Il Duce os vê novamente, Connor e Murphy estão rezando pelo amigo recentemente falecido. O assassino os surpreende ao terminar a oração deles e revelar que ele é o pai que eles haviam perdido há muito tempo. Essa revelação tardia instantaneamente acaba com as brigas entre os dois lados. E graças a essa reviravolta repentina, nós conseguimos ver os irmãos e o Il Duce aplicando uma justiça vigilante incrível juntos. And teeming with souls shall it ever be. In nomine Patri. Et Filii. Spiritus Sancti. Número 3. Barbossa deixou a sua filha Karina para trás. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. It was left to me by my father. He believed I could find what no man has ever found. I will not let him down. Uma jovem Karina foi deixada em um orfanato com o Diário de Galileu em sua posse. Ela carregou esse livro especial em sua jornada pelos mares para encontrar o tridente de Poseidon. Pouco depois de Karina conhecer o lendário pirata Barbossa, ele parece reconhecer o livro. Depois de se afastar dela, ele silenciosamente confirma que é o seu verdadeiro pai. Place the infant in an orphanage, never to see her again. I thought the ruby might afford us some ease in life, but I never imagined she'd take those scribblings and make a life of her own. Life that's led her back to me. A revelação de que Barbossa deixou Karina para trás porque achava que um pirata seria um péssimo pai adiciona uma camada triste e complexa a esse personagem. Who am I to you? Treasure! O relacionamento deles chega a um fim trágico quando ele se sacrifica para salvar a sua filha no momento em que ela descobre a verdade. Karina, mais tarde, homenageia o último ato do seu pai, assumindo seu sobrenome. Barbossa.
My name is Barbosa. Número 2. Miguel é parente de Hector. Viva! A vida é uma festa. I can help you. You can help me. We can help each other. But most importantly, you can help me. Miguel! Huh? I'm Hector. That's nice! Pouco depois de chegar à Terra dos Mortos, o jovem Miguel percebe que precisa encontrar o seu tataravô, Ernesto de la Cruz. Ao mesmo tempo, um homem falecido chamado Hector precisa de alguém no mundo dos vivos para se lembrar dele para que ele não desapareça. Ele faz uma aliança com Miguel para ajudar a encontrar o seu tataravô. Os dois se aventuram juntos antes de perceber a chocante verdade. Hector é o pai perdido da bisavó de Miguel, Coco. That's my mama Coco? That's my mama Imelda? Is that you? Ver esses dois perceberem que são parentes leva a uma das cenas mais emocionantes de qualquer filme da Pixar. Miguel não apenas encontrou o parente que realmente procurava, como Hector encontrou alguém que jamais o esquecerá. I'm proud to be his family! I'm proud to be his family! Antes do nosso super pai fazer uma revelação chocante, aqui estão algumas menções honrosas. Lewis descobre que será pai no futuro, a família do futuro. Ele descobre que o menino com quem viajou no tempo era o seu filho o tempo todo. Are you saying that I'm Wilbur's dad? Ooh, give the boy a prize. Aladdin descobre que o seu pai está vivo. Aladdin e os 40 ladrões. O chefe dos 40 ladrões é o pai que ele pensava estar perdido. My father? My father is alive? Magneto é o pai misterioso de Mercúrio, X-Men, Apocalipse. Depois de ser fortemente sugerido em Dias de um Futuro Esquecido, foi confirmado na sequência. He's my father. What? Him and my mom, they did. No, I know, but are you sure? A nova mutante Laura é filha de Wolverine. Logan, ela foi secretamente criada a partir do seu DNA. What is she? She's your daughter, Logan. Alkali has your genetic code. Not just mine. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Darth Vader é o pai de Luke. Star Wars, o Império Contra-Ataca. Your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. Não há revelação de paternidade mais lendária do que a de Darth Vader em Um Império Contra-Ataca. Depois que Luke não consegue derrotar o vilão, ele grita com raiva para que o Lord Sith por derrubar seu pai. Darth Vader decide que esse é o momento perfeito para contar ao jovem Jedi quem seu pai realmente é. He told me you killed him. No. I am your father. Essa reviravolta surpreendeu gerações de fãs de Star Wars e foi tão importante para os cineastas que a maioria do elenco nem sabia até ver o filme. A revelação de Vader é tão icônica na cultura pop que foi parodiada em tudo, desde programas de TV até Toy Story 2. I'll never give in. You killed my father. No, Buzz. I am your father. Não importa quantas vezes a gente veja esse momento, nunca deixará de ser uma revelação fantástica. Search your feelings. You know it to be true. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E um feliz Dia dos Pais!